E agora vamos falar de um dos pontos mais conhecidos da cidade, o calçadão Osni José Gonçalves. Falar da história de Rio do Sul é falar sobre muitas pessoas que fazem parte dela e também de locais que são inconfundíveis para quem conhece o município, como, por exemplo, o calçadão Osni José Gonçalves. Mas para falar sobre o calçadão é preciso voltar algumas décadas, numa época em que haviam poucos carros e as fotos ainda não tinham cores. Mesmo assim, o local já era bastante importante para o município. Onde próximo se iniciou o centro da cidade, né, onde circulava bastante pessoas, né, os meios de transporte da época, onde próximo, né, que era próximo ao rio, e aqui o calçadão se fazia a troca das mercadorias, passavam os tropeiros, né, e até mesmo a gente ainda tem uma construção desse período, né, da década de 1930, que hoje é a farmácia Leandro. Então essa construção da época, e depois foi desenvolvendo com o comércio, né, com as indústrias, né, mas era um ponto bastante importante de circulação de pessoas e do nosso comércio. No calçadão, um prédio ainda chama a atenção, já que ajuda a contar um pouco da história. É esse da farmácia Gembala, que foi construído na década de 50. Aqui no calçadão, a nossa empresa é a que está mais tempo nesse lugar, porque meu pai construiu esse prédio aqui da matriz da farmácia no ano de 1951, ou seja, há 73 anos atrás. E desde então nós somos os mais antigos aqui, preservando inclusive a própria arquitetura do prédio, que a gente preserva com muito carinho. Meu pai construiu, mas quem fez o projeto foi o seu Simão Gramlich, que foi o mesmo construtor da nossa magnífica Catedral de Rio do Sul. Além da farmácia Gembala, outras empresas fizeram história aqui no calçadão. Lojas mais antigas que tinha eram o Ford Boatim, que tinha um famoso cafezinho, as Casas Três Coelhos, a Papelaria Continental, que todos a gente tem uma nostalgia e uma lembrança e uma saudade bastante grande. A doutora Virgínia também acompanhou um pouco dessa história. Agora, eu me recordo quando criança que aqui na frente não havia o calçadão. Então, era uma via de duas vias, uma rua de duas vias, bastante movimentada. Tinha muito menos carros do que atualmente, né? E também me recordo de que na minha infância, nos finais de semana, não tinha muita coisa que fazer aqui em Rio do Sul, né? Então a gente passeava de carro de mola. O Marcos trabalha como garçom há quase 30 anos no calçadão de Rio do Sul e lembra da época que o local era um pouco diferente. Muitos shows foram feitos aqui, né, nesse calçadão, muitas pessoas aqui passaram. Eu me lembro, muitos anos atrás, aqui no Natal, você não conseguia atravessar isso aqui, tanta gente que dava. Até nos últimos natais aqui tem bastante movimento, que na década de 80, me lembro de uma vez de um jogo do Flamengo que foi campeão aqui, o pessoal veio para a rua e passava de carro aqui no calçadão. O que muda realmente é sempre os comércios, muitas lojas aqui. Se você se lembrar de quantas lojas nós temos aqui, né? Casas Três Coelhos, própria Ford, né? Muitos comércios aqui fecharam, muitos abriram. Mas isso tudo são mudanças que acontecem, né, no comércio, né, nas empresas. Mas muitas coisas aqui realmente passaram e deixaram história aqui nesse calçadão. O calçadão Osni José Gonçalves foi inaugurado em 1984 e na época se chamava Calçadão da Sete. O dia da inauguração foi marcado por uma grande festa e reuniu cerca de 8.000 pessoas. Foi na década de 80, no ano de 1984, após as enchentes, né, que se deu esse novo contexto, né, para essa área, né, justamente para trazer o lazer, para dar uma nova revitalização ao comércio, às indústrias próximas. Então, justamente foi no ano de 1984 que virou um calçadão, né? Essa área de lazer, onde as pessoas podiam se encontrar, conversar, trocar ideias, né? E também, como eu falei, essa revitalização para o comércio. E no dia da inauguração teve umas atividades bastante importantes. Veio pessoas de São Paulo para fazer desfile, veio até mesmo o cantor, o Belchior. E foi só em 1992 que o calçadão recebeu o nome de um dos maiores entusiastas da comunicação de Santa Catarina. No ano de 1992, com o Projeto Lei, ele passou a se chamar como uma pessoa bastante importante também para a nossa comunidade, Osni José Gonçalves.
Nas últimas décadas, o calçadão Osni José Gonçalves passou por algumas mudanças e reformas, também para acompanhar a evolução e o crescimento aqui de Rio do Sul. Só que mesmo assim, uma coisa nunca mudou. Ele continua sendo um ponto de encontro para famílias de toda a região. Bom, acho que esse calçadão é que as pessoas mais passam, né? Mais circulam. Quem vem para o centro não tem como não passar pelo calçadão. Até mesmo a gente vê aqui nos dias de movimento, sábado feliz aqui, bem movimentado. Então eu digo que o calçadão realmente tem uma história, né?